estaremos cantando uma canção que a gente cantou há muito tempo atrás, há bastante tempo, 21 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a cantar com violão aqui na igreja ainda. Então, assim, eu não sou aquele tocador assim, igual um Sérgio Capelé, igual um Ariel, mas eu faço para Deus, e se eu errar alguma coisa, que os irmãos me perdoem, tá? A canção diz: estou viajando com Cristo no barco, e jamais eu irei naufragar. As ondas do mar da vida, às vezes penso, vão me derrubar. Mas olho pra cima e vejo duas mãos santas a me segurar. Então confiante eu sigo, alegre a cantar. viajo com Cristo no barco, jamais irei naufragar. Viajo com Cristo no barco, jamais irei naufragar. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando, aleluia. As ondas do mar se acalmaram, já estou na praia e prossigo a andar. Eu tenho comigo a Bíblia, na longa jornada eu começo a pregar. Eu vejo um povo sedento, nesse desalento somente a pecar. Eu tenho o ide de Cristo, eu luto por isso e não posso parar. Eu tenho o ide de Cristo, eu luto por isso e não posso parar. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando. Comigo, vai. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando. Mas eu sigo cantando, oh, cantando. Amém. Tomara que vocês sigam cantando. Oh, glória. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Você que nos assiste pela web TV CMA, seja muito bem-vindo. Recebamos nosso pastor presidente ministrando a palavra de Deus. Com alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tomem assento, queridos irmãos. Bom é estarmos aqui na presença de Deus, neste culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Esse lugar é um lugar muito especial, lugar sagrado, para que o povo de Deus se reunir para buscar a presença do Senhor. É muito claro que nós podemos orar em todos os lugares. Paulo fala disso. Eu quero que os homens orem em todos os lugares, levantando para Deus mãos santas, sem ira e sem contenda.
Quando ele fala em todo lugar, então é óbvio que não é só na igreja. Pode ser lá em casa, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. No hospital, né? Desde o momento que o crente levanta a sua mão para Deus, se conecta com Deus, com a viva fé, o Senhor está ali para atender e para dar vitória. Eu já testemunhei, não sei se é aqui, porque a gente testemunha bastante. Um dia, eu no supermercado, encontrei uma irmã e quando eu cumprimentei ela, houve uma manifestação demoníaca na sua vida. E ali dentro do mercado mesmo, em espírito, eu dei a ordem àquele demônio e ela ficou liberta. E depois ela veio à igreja testemunhar, ela está um pouco fracassada. Em outras ocasiões, a gente orou por pessoas na rua e eles alcançaram o alívio, a cura, a libertação e o milagre. Mas a igreja, ela foi dedicada a Deus, o templo, o santuário. Aqui é um lugar mais especial, mais propício para que o povo de Deus se reúna aqui, num só propósito, para buscar a face de Deus, a face do Senhor, a presença do Senhor. Ontem à noite nós tivemos o culto ali no irmão Daruti também, irmão Bento, resolveu levar a equipe para lá, os irmãos, e a gente acompanhou, e foi um culto muito abençoado. Eu trouxe uma palavra curta, o irmão Sérgio também trouxe uma mensagem abençoada, mas nós sentimos Deus ali, num lugar humilde, simples, mas o Senhor estava ali. Foi um culto abençoado, foi um renovo. E meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar conectados com o Senhor, nós precisamos buscar a Deus, porque os dias são maus. Isaías diz, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto nós sentimos o Senhor perto de nós, devemos de invocá-lo, buscar a sua face. A Bíblia diz que o Senhor dizendo que aquele que me busca, será achado de mim. E quando nós somos achados de Deus, achamos Deus e Ele nos acha pela comunicação da oração, sentimento da alma, com certeza seremos enriquecidos, abençoados. E quando somos abençoados, nós somos felizes e temos paz. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, irmãos? Pode faltar o dinheiro, mas que se a bênção estiver aqui tem alegria e paz. Pode faltar o filé mignon, tendo ali um lambari, uma sardinha, um peixe, um ovo, um pirão, mas tendo paz, tudo vai bem e é gostoso, né? Tudo é bom. Não precisa ter nem Coca-Cola, uma água gelada, uma água fria, um suquinho de limão. A bênção de Deus estando aqui dentro, tudo está bom. O crente não vai murmurar por essas situações, não vai se maldizer, não vai criticar, porque a bênção de Deus, ela introduz também a porção do seu amor, porção da sua graça, e nos faz alegre, nos dá alegria. E como nunca, nós precisamos dela, precisamos de Deus, e para isso precisamos buscá-lo.
O Senhor está de braços abertos à nossa espera. Mas Ele sempre está dizendo: filho meu, vem a mim. Vem aos meus braços. Ele quer abraçar os seus filhos. Ele quer que estejamos perto dEle, sentindo o seu amor e o seu calor. Bendito seja Deus. Como já disse, os dias são maus e nós precisamos buscar a Deus para que estejamos revestidos do seu poder e da sua graça. Porque a nossa luta, conforme as palavras de Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, não é no tiro, não é na faca, não é na pedra, não é verdade? Não é com discussões de palavrões. Não, a nossa luta não é desta forma. É o que Paulo está nos orientando. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é dessa natureza. Não é verdade? Mas ela é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. É contra as potestades, os principados, que nós guerreamos. Eles guerreiam conosco. Quantos dias os irmãos estão às vezes aflitos, tristes, e parece estar tudo bem. Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um dinheirinho no bolso, tem um cartão de crédito que não está estourado ainda, tem um dinheirinho lá na poupança, tem um chequinho especial. Parece estar tudo bem, a família está boa, mas tem aquele dia que o irmão amanhece triste, a irmã também, angustiados, aflitos. Até parece que foram dormir contente, feliz, voltaram do culto alegre, e o outro dia levanta numa guerra, numa batalha. Eu já passei por isso e muita gente passou. Eu acho e entendo que à noite, quando a gente dorme, e muitas vezes estamos ali indefeso, o inimigo se aproxima, ele anda e se aproxima do cristão e começa a bombardear as suas setas malignas para afligir a alma, para perturbar o cristão, e de repente lá ele levanta triste, aborrecido, desanimado. Mas nós temos que entender que são momentos de batalhas, de guerra, que aconteceu aquela noite ou durante aquele dia, e toda aquela batalha que se travou contra a minha vida, a minha alma, isso me afligiu, isso me deixou triste. E meus irmãos, durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, nós vamos ter estes embates constantemente durante a nossa vida. Jesus, ele teve uma perseguição desde o nascimento. Maria e José já andavam correndo com ele, escondendo ele. Depois, quando ele iniciou seu ministério, a luta foi grande, foi travada, a perseguição foi grande, durante toda a sua vida. E depois que ele foi batizado no Jordão, travou-se maior ainda a batalha contra ele. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi para o deserto, uma prova que Deus permitiu para ser tentado por Satanás, e ali o inimigo da alma dá 3 investidas fortes em Jesus. Primeiramente, ele percebeu que Jesus estava com fome, ele desafia Jesus, dizendo: tu és o Filho de Deus, estás com fome, transforme esta pedra em pão, tu tens poder. Ali foi a primeira tentação, a primeira investida. E depois, a segunda, ele pede para que, se Jesus prostrado o adorasse, ele mostrou os reinos do mundo e disse: olha, tudo isso aqui é meu. Se tu fizeres isso, me adorares, eu te darei tudo isso.
Para mim, ele já estava mentindo, porque ali foi tudo Deus que criou. Talvez ele estava ali de posse das coisas deste mundo, que o mundo jaz do maligno. Mas os reinos e as coisas que ele mostrou, com certeza, toda aquela beleza foi Deus que criou. Jesus resiste. E de repente ele leva Jesus no pináculo do templo, lá em Jerusalém. E aí ele dá a terceira investida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Do pináculo do templo até lá embaixo, eu já estive lá. Dá mais ou menos uns 15, 20 metros. É um despenhadeiro, e embaixo tem uma rua. E aí o diabo disse assim, ó, tu não vai cair. Bem mansinho o diabo conversando com Jesus. Tu não vai cair. Os teus anjos, Deus dará ordem a eles, e eles te sustentarão nas mãos. Ali Jesus dá uma repreensão no inimigo, e ele foi-se embora. Mas eu creio que essas 3 investidas, o inimigo chega em Jesus mansamente, delicadamente, conversando também como um príncipe. E Jesus resiste todos aqueles ataques e o inimigo foge. Inicia-se em seguida o seu grande ministério. Perseguição, jardim do Getsêmani, a venda, a traição por Judas e a venda por 30 moedas de prata. Pedro nega, em seguida Jesus, ele é entregue para ser crucificado. Sofreu, teve algumas investidas, mas ele sabia do projeto de Deus. Ele sabia do plano divino. Ele estava com Deus desde o princípio, ele era o seu aluno. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava lá. Ele sabia de tudo. E ele enfrentou, diz a Bíblia, a morte e até a morte de cruz. Se humilhou, renunciou todas as coisas para cumprir um projeto divino, para que hoje eu e você possamos estar aqui livres, libertos, alegres, confessando o seu nome e com uma viva esperança da glória para ir para os céus. Mas todos estes momentos na vida de Jesus, nós observamos que em momento nenhum momento, ele deixou de orar ao Pai, de pedir ao Pai, pedir força, ainda que ele era Deus, ele era homem também, mas era Deus, mas ele teve a necessidade de orar, de buscar a graça, o poder, a presença de Deus, porque ele sabia que a sua trajetória até o Calvário, até o véu se rasgar, até o caminho se abrir, era momentos cruciantes. Por isso ele foi orar no Getsêmani, convidou os 3 discípulos com ele, porque ele precisava da ajuda de Deus ao seu lado. Quando ele ora no Getsêmani, que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e os apóstolos um pouco mais retirados dele, a Bíblia diz que ele em agonia, orando, desesperado, ali desce um anjo no jardim e consola Jesus, o Filho de Deus. Mas ele já estava ali alguns momentos derramando a sua alma como filho unigênito do Pai. Ali no jardim, derramando a alma perante Deus para ter força de enfrentar aqueles momentos de dor, de rejeição, de cruz, de coroa de espinho,
de lança ao seu lado até a morte, até entregar o seu espírito ao Pai, até consumar a obra e o projeto de Deus. Ele precisou de Deus em todo o tempo da sua vida. Meus irmãos, nós não somos diferentes. Nós precisamos lutar, precisamos de Deus, precisamos de Jesus, precisamos do Senhor, porque nós temos uma jornada longínqua, prolongada, distante, uma caminhada em um deserto causticante, sedento, lugar de tribulação e de lutas. Mas nós sabemos o que nos espera ao outro lado. Por isso, que se hoje levantamos triste, abatido, aborrecido, até por alguma notícia triste que ouvimos, que talvez não deveríamos de ouvir, mas nós sabemos do projeto de Deus, nós sabemos do nosso compromisso, nós sabemos que tem um Deus assentado sobre um alto e sublime trono, sabemos que ao seu lado, à direita, está assentado este sacerdote eterno que se ofereceu uma vez por toda por nossas vidas, e nós vamos recorrer a Ele para alcançar abrigo nele, vitória dele, para vencermos todas as coisas, porque eu sei o que eu quero. Os irmãos também sabem o que vocês querem. A nossa cidade não é a Içara, mas é os céus, donde virá o Salvador e transformará este nosso corpo abatido, cansado e doente, e receberemos um corpo glorioso no dia que Ele vier, conforme o seu corpo, conforme diz as palavras de Paulo, segundo o seu eficaz poder. Então, irmãos, eu sei o que eu quero o céu. Aleluia, e eu sei que Jesus me quer lá, é bíblico, ele fala disso, ele me quer lá, ele quer os irmãos lá também, ele quer a igreja lá também, a igreja é noiva, você faz parte da noiva, ele está aguardando a noiva ali. Por isso nós não podemos retroceder, nós precisamos segurar firme em nossas vidas, em nossas mãos, aquilo que o Senhor nos deu, porque fazemos parte da noiva, e o noivo está nos esperando, dizendo: vem meu filho, vem minha filha, eu estou aguardando vocês. Bendito seja o nome do Senhor. E para isso, irmãos, esta graça de Deus é o combustível, é a força que nos levará à presença de Deus. Aleluia! Xaramandagassúbria. Eu creio que Jesus deu este combustível forte, este combustível azul, puro, aleluia, para incendiar a nossa alma, para nos fazer gigantes, para poder atravessar os obstáculos deste mundo e caminhar a nossa trajetória até chegar ao outro lado do Jordão e nos apresentar perante Ele para a grande boda que nos espera ali. Aleluia! Eu estava meditando quando Deus chega para Moisés e disse: Moisés, este povo que eu fiz subir do Egito, você dirige eles a Canaã. Eu quero levar eles a Canaã. Toma a frente, porque eu quero colocá-los na terra prometida. E aí Deus disse assim, e eu vou mandar um anjo com vocês. Interessante, nesse texto, entre tantas coisas boas que eu vejo nesse texto, onde Deus fala com Moisés, Moisés fala com Deus, eu vejo Deus falando com ele, no início dando a ordem, orientando, e aí Deus disse assim, olha, eu vou mandar um anjo no meio de vocês, diante de vocês, neste caminho. Mas aí Deus disse assim, só que eu não vou junto. Eu não vou junto não. Por quê? Esse povo é um povo obstinado.
de dura cerviz. Noutra expressão, povo rebelde. E se eu for no meio de vocês, muitos serão consumidos no caminho. Isto é, muitos morrerão no caminho. Vai morrer muita gente se eu for com o povo, se eu for com vocês. Então eu vou mandar um anjo. Aleluia. E aí, meus irmãos, em seguida, a Bíblia diz que o povo ouviu de Moisés esta má notícia. Eles entenderam como uma má notícia porque eles ficaram chocados, machucados, de Deus dizer que eles eram obstinados, rebelde, povo de dura cerviz. Eles ficaram aborrecidos. Eles foram chorar, não se ataviaram, não se arrumaram, não se enfeitaram, porque principalmente as mulheres gostavam de... É quase a mesma coisa de hoje. Gosta do negocinho que brilha. Mas tudo bem, eles não se ataviaram, eles foram chorar. E aí, Deus continua falando com ele. Moisés arma a tenda, ali ao pé do arraial, e a Bíblia diz que desceu uma coluna de nuvem, e ali Deus falava com Moisés. Interessante. Mais à frente, o Senhor continua falando com Moisés. Primeiro ele fala, depois ele diz que enviaria um anjo, e ele continua falando. Depois de toda esta conversa que Deus descia ali na porta da tenda, nas margens do arraial, no pé do arraial, Deus falava com Moisés ali. Aí, a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés cara a cara, como um homem fala com o outro, como eu falo com o Zé aqui, dentro da nuvem, porque Moisés não via Deus. Pouco antes disso, ou um pouco depois, Deus pede, ou melhor, Moisés pede ao Senhor que ele queria ver Deus, ele queria ver a face do Senhor. Ele só ouvia a voz, mas não via Deus. Aí foi aonde Deus disse para ele: Moisés, homem algum que verá a minha face viverá, mas morrerá. Mas já que você tem desejo, você se coloca ali, eu vou passar e colocarei as minhas mãos à frente. E depois que eu passar, você me verá pelas costas. Moisés tinha desejo de ver Deus, ele queria ver o Senhor. Aleluia. Talvez como ele via Faraó lá no trono, dando as ordens, oprimindo o povo, ele queria ver Deus, porque ele só ouvia Deus. Deus descia na coluna de nuvem, na porta da tenda, mas Moisés não via Deus, só ouvia a sua voz e recebia as suas ordens. E ainda por bondade, Deus permite Moisés ver ele pelas costas. Mas aí, irmãos, com tudo isso ainda, Moisés, ele pede uma coisa mais forte ainda, que é a presença de Deus. Ele já tinha recebido a ordem para conduzir o povo, ele sabia que o povo não era fácil, lidar com gente, irmão, só a graça. E aqueles lá ainda, eles tinham apenas a lei dada por Moisés, as ordens de Deus por Moisés. Eles não tinham ainda dentro deles o Espírito Santo, como eu e você temos. Hoje é mais fácil lidar com o povo, porque você tem o Espírito de Deus. Ele é fogo, ele molda, ele convence, ele amansa, ele deixa convertido, ele deixa afinado. Ele faz com que você seja um cristão moderado, temperado. Mas naquele tempo não. Para mim, aquele tempo era mais difícil, porque eles ouviam a voz pelo intermédio de Moisés, e Moisés transmitia. Parece que era bem mais difícil do que hoje. Aleluia. Hoje nós não ouvimos a voz
de Deus pelo líder, pelo pastor, pelo profeta, a não ser essa que está sendo pregada, ou a voz da profecia, ou da revelação. Mas hoje é melhor e hoje é mais fácil, porque não está apenas à nossa frente uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, mas está dentro de nós aquele que Jesus disse: vocês não ficarão órfãos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador que ficará com vocês para sempre. Aleluia. Então, meus irmãos, Ele não está ao redor, não está à frente, não está acima de nós, numa coluna de fogo e numa coluna de nuvem, mas Ele veio para nós, Ele está aqui dentro, Ele está dentro do meu coração, Ele me moldou, Ele me converteu, Ele me transformou, Ele encheu meu coração de amor e de paz, pelo pecador, pela igreja, pelos irmãos, um amor puro e verdadeiro. Ele está dentro de mim, está dentro de você. Hoje é tudo diferente. Hoje nós sentimos Deus aqui dentro, que é este Consolador, que se torna um dinamite para nós, uma bomba para nós, um poder para nossas vidas, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e sendo um combustível forte para nos levar até a presença de Deus no último dia e na última hora. Aleluia! Bendito seja Deus. Quando Lázaro estava doente, Marta manda um recado para Jesus. Jesus estava em uma região com seus discípulos. Ele não deu muito ouvido, continuou fazendo a sua obra. E lá pelas tantas, 2 dias depois que ele recebe o recado, ele disse: agora nós vamos voltar para lá porque tem algo a fazer lá. Lázaro dorme e eu vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos disseram: mas Jesus, você já foi perseguido lá? Lá eles querem te matar, não vai não. Não, eu vou. Eu preciso despertar Lázaro do sono. Eles disseram: não, Senhor, mas se Lázaro dorme, está tudo bem, está em paz, não se preocupa. Ele disse: não, ele está dormindo, mas eu vou despertar. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Irmãos, muitas vezes Deus fala conosco, nós não entendemos. Fala pela palavra, fala pela profecia, e às vezes nós ficamos boiando. Tem coisas que nós precisamos examinar, analisar e deixar no óleo, esperando em Deus, atento ao que Deus falou, para ver o momento do cumprimento. E aí Jesus disse: não, o sono que Lázaro está dormindo é o sono da morte. Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo, eu vou despertá-lo. Aí foram. O alvoroço em Betânia era muito grande. Era uma família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E eles eram amados por Jesus. E Jesus também amava eles. Porque quando Jesus chega na aldeia, Marta soube que Jesus estava por ali, ela saiu correndo, e aí foi aquele alvoroço. Eles foram também, alguns que estavam por ali, dos judeus, que estavam consolando a família, e eles choraram. E a Bíblia diz que Jesus turbou-se em espírito. E ele disse: onde está? E ela disse: vem e vê. Daí foram até o sepulcro. Eu estive na porta dele. Em 96 nós fomos lá. E diz a Bíblia que ali Jesus chorou. E os judeus disseram assim: olha como ele o amava, vendo Jesus chorar.
um dos versículos mais pequenos da Bíblia, Jesus chorou. Foi ali que Jesus chorou. Aí começou a conversar com Marta e disse: Marta, ele há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que ele haverá de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava ali. Alamandagasúbria. Aleluia, a ressurreição e a vida está aqui, irmãos. Jesus não mudou, foi nós que mudamos. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, Ele vai honrar essa tua fé. Esta fé vai remover montanhas da sua frente, gigantes da sua frente, endemoniados da tua frente, causas impossíveis que você não pode remover, que você já lutou. Mas Jesus, Ele está presente para te ajudar. E aí a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos aos céus e começa a conversar com Deus, fazendo uma oração para que os judeus entendessem ali um mistério. E depois da oração ele disse: Lázaro, sai para fora. E aí Lázaro, primeiramente Deus mandou tirar a pedra e deu a ordem para ele sair para fora. A caverna onde Lázaro estava, a boca da caverna está na rua, mas ela tem mais ou menos uns 10 metros que ela vai descendo. Lá embaixo, numa curva lá estava o corpo de Lázaro todo enfaixado. E Jesus dá ordem: Lázaro, sai para fora. Eles já tinham tirado a pedra. Irmãos, e com certeza Lázaro veio flutuando lá de baixo, uns 10 metros. A Bíblia não fala, mas ele estava todo enfaixado. Como que ele viria andando? Não tinha como andar. Ele estava enfaixado dos pés à cabeça. E com certeza a ordem de Jesus, Ele ressuscita, e pelo poder de Deus e pela ordem do Cristo vivo, Ele vem flutuando lá do fundo da caverna até a rua, a boca da sepultura, a porta da sepultura. E aí Jesus disse: olha, tirai a faixa e deixa o Lázaro andar. Olha, irmão, que milagre, que maravilha. Ali houve bonança, ali houve conforto, ali houve alegria. A tristeza do choro, do luto, da morte converteu-se em alegria, porque Jesus chegou ali. Aleluia. Mas no primeiro pedido, no primeiro chamado, parece que Jesus não deu muito atenção. Inclusive ele conversa com os discípulos, ele disse: olha, tudo isso é para que o nome de Deus seja glorificado, o nome de Deus seja exaltado, e também na pessoa de Jesus, no Filho de Deus. Bonança. Meus irmãos, o Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra descansa. E diz mais ainda: Deus cobrirá você com as suas asas, e debaixo das penas de Deus você estará protegido e protegida. Aí vem se cumprir o que João fala: aquele e aquela que é nascido de Deus, o maligno não toca, o diabo não toca, mesmo que Satanás queira tocar na sua vida, mas você nasceu de Deus, ele não toca, e você está debaixo das asas de Deus, e com as suas penas ele te cobrirá. Você está coberto pelas asas e pelas penas de Deus. Asa fala de refúgio e de proteção. Uma das asas. A outra asa fala de familiaridade e de aconchego e de proteção. E você está debaixo da proteção. Você está debaixo do conforto.
debaixo do refrigério. Esse deserto é escaldante. E você descansa na sombra do Onipotente. A Bíblia diz que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, que vai se revelar para mim e você, que fazemos parte da noiva do Cordeiro. Meu irmão, não desista. Levanta a tua cabeça na luta. Eu sei que nós temos guerras, lutas e tribulação. Um dia nós estávamos orando em uma casa e depois de um período de oração, o Espírito de Deus falou comigo: meu filho, repreende a Satanás neste momento. Aí eu abri meus olhos, eu olhei dentro da casa. Naquela casa estava eu e meu sogro orando, e tinha mais umas 4 irmãs ali, e mais um dos filhos da nossa irmã. E eu pensei: meu Deus, está cheio de crente aqui, como é que eu vou repreender o diabo aqui no meio do povo? Jesus, tem misericórdia de mim. E fui orando, fui clamando, e o Espírito Santo diz assim: repreende a Satanás, dá ordem, usa o meu nome. Aí lá pelas tantas Deus me revestiu e eu disse assim: Satanás, em nome de Jesus, sai deste lugar, sai do nosso meio, nada aqui te pertence, aqui tudo é de Jesus. Quando eu disse assim, a velhinha de quase 70 anos começou a gritar e a chorar e foi batizada com o Espírito Santo, e dentro de 3 meses ela foi recolhida para a glória. Aí eu pude entender, depois da oração comecei a conversar com ela. Ela disse: pastor, eu tinha uma tristeza, eu tinha uma aflição, eu tinha tipo uma depressão, eu estava até com medo da morte, que eu não sou salva, eu vivo numa guerra. Aí eu entendi por que o Espírito de Deus dizia assim: repreende a Satanás, meu filho. Mas eu olhava ali, tudo crente. Mas aí chegou um momento que não deu mais, recebi um revestimento de Deus e dei a ordem. Quando eu dei uma ordem, parece que houve uma explosão dentro daquele quarto, e aquela senhora de quase 70 anos começa a chorar, começa a bater palma, começa a gritar, e foi batizada com o Espírito Santo. Deus converteu a tristeza em alegria, a aflição em alegria, a opressão em alegria, porque Jesus estava ali conosco. E meus irmãos, Ele está no teu barco, Ele está conosco. A sua palavra diz que o Senhor está conosco para garantir a nossa vitória. Você é a propriedade de Deus, você é membro do corpo de Cristo, que faz parte da noiva do Cordeiro. Permaneça firme e Jesus vai te dar força e graça para você atravessar o Jordão até chegar no outro lado, porque você sabe o que lhe espera ali. Ficamos de pé, meus irmãos, são 9h15, meu Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu quero orar por tua vida. Qual é o gigante que desafia você? Qual é a luta? Qual é a tristeza? Qual a aflição? Traga ela aqui na frente com fé, em nome de Jesus. Coloca aqui aos pés de Jesus. Nós vamos orar para o teu milagre. Eu estou crendo na grandeza do meu Deus, no seu braço que está estendido. Corra para os braços de Jesus, que está aberto para te receber, para te aceitar, para te abraçar e para te dar o alívio, a vitória, através do seu nome, do seu poder e do seu sangue, que no Calvário foi vertido para o teu resgate, para a tua redenção e para a tua compra. Você é propriedade de Deus. Confia nele e ele tudo fará por tua vida. E eu duvido que você vai sair daqui sem a vitória, porque o Senhor está presente. Ele garante, ele promete. Coloca a tua fé em Deus, creia de todo o teu coração para receber a tua vitória e ser próspero e próspera neste ano de dificuldade. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai quebrar os grilhões, as barreiras, as dificuldades vão cair por terra. O mais importante é a paz. Isso Jesus já deu, dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que ficará com vocês para sempre.
E outra coisa, irmão, Jesus disse assim, ó, o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece ele. Mas Jesus disse assim, ó, mas vós conheceis, porque eu mandei ele para vocês, ele está com vocês, ele estará em vós, disse Jesus. Esse Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o representante de Cristo aqui na terra, e ele também é Deus forte, ele é o Senhor, ele é o Espírito de Deus, ele é o Consolador, ele é o que está contigo, ele é um dinamite para explodir as forças do mal que vêm ao teu encontro da sua vida, porque ele vai te dar vitória através desta arma que ele, Jesus, te deu, o Espírito de verdade, que o mundo aí fora diz que conhece, mas não conhece coisa nenhuma, porque não está com eles, mas com vocês ele está, conosco ele está. E ele é poder, ele é unção, ele é autoridade, ele é revelação, ele é vida, ele é alegria, ele é paz, ele é força, ele é esperança. E Jesus disse, ele estará em vós. Ramandagashubina façai. Oh glória! Vamos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estão os teus filhos à frente do altar. Depois de pregarmos a Tua palavra, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Tua força e o Teu poder sobre estas vidas. Senhor, Tu conheces todas as coisas, a vida de cada irmão e de cada irmã, seus problemas, suas lutas, suas dores. Se há enfermidade, que seja queimada pelo poder do sangue do nome de Jesus e do fogo do Espírito Santo, que atua no corpo, no coração e na vida destes irmãos e destas irmãs. Toca agora, Jesus. Eu ordeno a quebra da maldição pelo poder do Teu Espírito, do Teu nome e do Teu sangue. Doença maldita, pelo poder do sangue do nome de Jesus, eu te repreendo, eu te ordeno, do alto da cabeça à planta dos pés, começa a ser desativada, desalojada, queimada, aniquilada pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo, passa o óleo fresco nesta noite na vida de cada irmão e de cada irmã, e que cada um destes e destas possam glorificar o Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado na vida deste povo que Te ama, Senhor. Toca divinamente, opera milagre, prospera, abre portas financeiras. Jesus, dá o que os irmãos precisam, porque eu creio que eles continuarão Te honrando cada vez mais, e os irmãos continuarão abençoando a igreja, abençoando a obra, Pai. Em nome de Jesus, eu decreto a vitória, eu determino a vitória, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Renova estas vidas com poder, Jesus. Enche estes vasos do azeite, consola estes corações, conforta pelo poder divino, enche de esperança e de fé, para que eles possam vencer. É o Teu povo, Jesus, é a Tua igreja, Jesus, é a Tua noiva, Jesus. Ajuda, sustenta, enriquece e floresça cada vez mais a noiva, com adornamento espiritual do céu, da graça, dos dons espirituais. É o que eu Te peço neste momento, Pai, confiando no milagre, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor, amém. Estaremos cantando uma canção que a gente cantou há muito tempo atrás, há bastante tempo, 21 anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou a cantar com violão aqui na igreja ainda. Então, assim, eu não sou aquele tocador assim, igual um Sérgio Capelé, igual um Ariel, mas eu faço para Deus, e se eu errar alguma coisa que os irmãos me perdoem, tá? A canção diz:
Estou viajando com Cristo no barco e jamais eu irei naufragar. As ondas do mar da vida, às vezes penso, vão me derrubar. Mas olho pra cima e vejo duas mãos santas a me segurar. Então confiante eu sigo, alegre a cantar. viajo com Cristo no barco, jamais irei naufragar. Viajo com Cristo no barco, jamais irei naufragar. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando, aleluia. As ondas do mar se acalmaram, já estou na praia e prossigo a andar. Eu tenho comigo a Bíblia, na longa jornada eu começo a pregar. Eu vejo um povo sedento, nesse desalento somente a pecar. Eu tenho o ID de Cristo, eu luto por isso e não posso parar. Eu tenho o ID de Cristo, eu luto por isso e não posso parar. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando. Comigo, vai. Viajo com Cristo no barco e sigo cantando, cantando, oh, cantando. De longe eu vejo as ondas que se levantam, mas eu sigo cantando, oh, cantando. Mas eu sigo cantando, oh, cantando. Foi um culto abençoado, foi um renovo. E meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos estar conectados com o Senhor, nós precisamos buscar a Deus, porque os dias são maus. Isaías diz, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Enquanto nós sentimos o Senhor perto de nós, devemos de invocá-lo, buscar a sua face. A Bíblia diz que o Senhor dizendo que aquele que me busca, será achado de mim. E quando nós somos achados de Deus, achamos Deus e Ele nos acha pela comunicação da oração, sentimento da alma, com certeza seremos enriquecidos, abençoados. E quando somos abençoados, nós somos felizes e temos paz. Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, irmãos? Pode faltar o dinheiro, mas que se a bênção estiver aqui, aqui tem alegria e paz. Pode faltar o filé mignon, tendo ali um lambari, uma sardinha, um peixe, um ovo, um pirão, mas tendo paz,
tudo vai bem e é gostoso, né? Tudo é bom. Não precisa ter nem Coca-Cola, uma água gelada, uma água fria, um suquinho de limão. A bênção de Deus estando aqui dentro, tudo está bom. O crente não vai murmurar por essas situações, não vai se maldizer, não vai criticar, porque a bênção de Deus, ela introduz também a porção do seu amor, porção da sua graça, e nos faz alegre, nos dá alegria. E como nunca, nós precisamos dela, precisamos de Deus, e para isso precisamos buscá-lo. O Senhor está de braços abertos à nossa espera, mas Ele sempre está dizendo: filho meu, vem a mim, vem aos meus braços. Ele quer abraçar os seus filhos, Ele quer que estejamos perto dEle, sentindo o seu amor e o seu calor. Bendito seja Deus. Como já disse, os dias são maus e nós precisamos buscar a Deus para que estejamos revestidos do seu poder e da sua graça. Porque a nossa luta, conforme as palavras de Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, não é no tiro, não é na faca, não é na pedra, não é verdade? Não é com discussões de palavrões. Não, a nossa luta não é desta forma. É o que Paulo está nos orientando. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é dessa natureza. É verdade? Mas ela é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual. É contra as potestades, os principados, que nós guerreamos. Eles guerreiam conosco. Quantos dias os irmãos estão às vezes aflitos, tristes, e parece estar tudo bem. Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem um dinheirinho no bolso, tem um cartão de crédito que não está estourado ainda, tem um dinheirinho lá na poupança, tem um chequinho especial. Parece estar tudo bem, a família está boa, mas tem aquele dia que o irmão amanhece triste, a irmã também, angustiados, aflitos. Até parece que foram dormir contente, feliz, voltaram do culto alegre, e o outro dia levanta numa guerra, numa batalha. Eu já passei por isso e muita gente passou. Eu acho e entendo que à noite, quando a gente dorme, e muitas vezes estamos ali indefeso, o inimigo se aproxima, ele anda, e se aproxima do cristão e começa a bombardear as suas setas malignas para afligir a alma, para perturbar o cristão, e de repente lá ele levanta triste, aborrecido, desanimado. Mas nós temos que entender que são momentos de batalhas, de guerra, que aconteceu aquela noite ou durante aquele dia, e toda aquela batalha que se travou contra a minha vida, a minha alma, isso me afligiu, isso me deixou triste. E meus irmãos, durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, nós vamos ter estes embates constantemente durante a nossa vida. Jesus, ele teve uma perseguição desde o nascimento. Maria e José já andavam correndo com ele, escondendo ele. Depois, quando ele iniciou seu ministério, a luta foi grande, foi travada, a perseguição foi grande, durante toda a sua vida. E depois que ele foi batizado no Jordão, travou-se maior ainda a batalha contra ele. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi para o deserto
uma prova que Deus permitiu para ser tentado por Satanás, e ali o inimigo da alma dá 3 investidas fortes em Jesus. Primeiramente, ele percebeu que Jesus estava com fome, ele desafia Jesus, dizendo: tu és o Filho de Deus, estás com fome, transforme esta pedra em pão, tu tens poder. Ali foi a primeira tentação, a primeira investida. E depois, a segunda, ele pede para que, se Jesus prostrado o adorasse, ele mostrou os reinos do mundo e disse: olha, tudo isso aqui é meu. Amém. Tomara que vocês sigam cantando. Oh, glória. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Você que nos assiste pela Web TV CMA, seja muito bem-vindo. Recebamos nosso pastor presidente ministrando a palavra de Deus. Com alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tomem assento, queridos irmãos. Bom é estarmos aqui na presença de Deus, neste culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Esse lugar é um lugar muito especial, lugar sagrado, para que o povo de Deus se reunir para buscar a presença do Senhor. É muito claro que nós podemos orar em todos os lugares. Paulo fala disso. Eu quero que os homens orem em todos os lugares, levantando para Deus mãos santas, sem ira e sem contenda. Quando ele fala em todo lugar, então é óbvio que não é só na igreja. Pode ser lá em casa, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, no hospital, né? Desde o momento que o crente levanta a sua mão para Deus, se conecta com Deus, com uma viva fé, o Senhor está ali para atender e para dar vitória. Eu já testemunhei, não sei se é aqui, porque a gente testemunha bastante. Um dia, eu no supermercado, encontrei uma irmã e quando eu cumprimentei ela, houve uma manifestação demoníaca na sua vida. E ali dentro do mercado mesmo, em espírito, eu dei a ordem àquele demônio e ela ficou liberta. E depois ela veio à igreja testemunhar, ela estava um pouco fracassada. Em outras ocasiões, a gente orou por pessoas na rua e eles alcançaram o alívio, a cura, a libertação e o milagre. Mas a igreja, ela foi dedicada a Deus, o templo, o santuário. Aqui é um lugar mais especial, mais propício para que o povo de Deus se reúna aqui num só propósito, para buscar a face de Deus, a face do Senhor, a presença do Senhor. Ontem à noite nós tivemos o culto ali no irmão Daruti também. Irmão Bento resolveu levar a equipe para lá, os irmãos, e a gente acompanhou, e foi um culto muito abençoado. Eu trouxe uma palavra curta, o irmão Sérgio também trouxe uma mensagem abençoada, mas nós sentimos Deus ali, num lugar humilde, simples, mas o Senhor estava ali. Foi: se tu fizeres isso, me adorares, eu te darei tudo isso. Eu, para mim, ele já estava mentindo, porque ali foi tudo Deus que criou. Talvez ele estava ali de posse das coisas deste mundo, que o mundo jaz do maligno, mas os reinos e as coisas que ele mostrou, com certeza, toda aquela beleza foi Deus que criou. Jesus resiste, e de repente ele
leva Jesus no pináculo do templo, lá em Jerusalém, e aí ele dá a terceira investida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, do pináculo do templo até lá embaixo, eu já estive lá, dá mais ou menos uns 15, 20 metros. É um despenhadeiro, e embaixo tem uma rua. E aí o diabo disse assim, ó, tu não vai cair. Bem mansinho o diabo conversando com Jesus. Tu não vai cair. Os teus anjos, Deus dará ordem a eles, e eles te sustentarão nas mãos. Ali Jesus dá uma repreensão no inimigo, e ele foi-se embora. Mas eu creio que essas 3 investidas, o inimigo chega em Jesus mansamente, delicadamente, conversando também como um príncipe. E Jesus resiste todos aqueles ataques e o inimigo foge. Inicia-se em seguida o seu grande ministério. Perseguição, jardim do Getsêmani, a venda, a traição por Judas e a venda por 30 moedas de prata. Pedro nega, em seguida Jesus, ele é entregue para ser crucificado. Sofreu, teve algumas investidas, mas ele sabia do projeto de Deus, ele sabia do plano divino, ele estava com Deus desde o princípio, ele era o seu aluno. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava lá, ele sabia de tudo, e ele enfrentou, diz a Bíblia, a morte e até a morte de cruz. Se humilhou, renunciou todas as coisas para cumprir um projeto divino, para que hoje eu e você possamos estar aqui livres, libertos, alegres, confessando o seu nome e com uma viva esperança da glória para ir para os céus. Mas todos estes momentos na vida de Jesus, nós observamos que em momento nenhum momento, ele deixou de orar ao Pai, de pedir ao Pai, pedir força, ainda que ele era Deus, ele era homem também, mas era Deus, mas ele teve a necessidade de orar, de buscar a graça, o poder, a presença de Deus, porque ele sabia que a